de volta com todos vocês para gravarmos mais um vídeo, falarmos assim da palavra de Deus para todas as pessoas. Vamos pedir a Deus uma orientação espiritual. Meu Senhor, amado e querido, em nome do Senhor Jesus, venha nesse momento nos dar a sua inspiração para podermos falar as coisas que vêm de Ti, as coisas que vêm do Senhor para as pessoas que estarão nos vendo e nos ouvindo, Senhor. Ó meu Pai, não quero falar nada que seja do meu conhecimento, do meu entendimento, da minha compreensão humana, mas sim daquilo que é do Teu Espírito, meu Deus. Que as pessoas possam ouvir, não com o ouvido carnal, mas com o ouvido da fé, com o ouvido espiritual. Algumas vezes o Senhor usou a expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, meu Deus, quero apenas ser útil nesse momento onde estaremos falando da Tua palavra. Amém. Aqui no livro de Mateus, capítulo 2, no versículo 16, diz assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, ou preste atenção, ou tome cuidado, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o Senhor Jesus, ele estava aqui admoestando as pessoas acerca de algumas situações que eles iriam atravessar no momento que eles estivessem partindo para o mundo. Como Jesus falou, vos envio para o meio de lobos, quer dizer, eu estava enviando os discípulos, os apóstolos, os seus servos para o mundo, para a vida, né? E nessa caminhada, nessa vida, eles iriam atravessar por vários momentos difíceis. E Jesus, ele fala aqui de alguns, ele cita aqui alguns momentos que eles iriam passar e as pessoas, né, no modo geral. Ele falou ali, deu exemplo dos apóstolos, dos discípulos daquela época, que iriam enfrentar ali os sinédrios, né? As autoridades daquela época seriam açoitados, como isso aconteceu, e em alguns países por aí fora, isso acontece hoje em dia, né? Isso também acontece nos dias de hoje, os países que não aceitam de forma alguma que se pregue a palavra de Deus. Então, isso aconteceu naquela época e tem acontecido nos dias atuais. E ele fala também de situações dentro de casa, dentro da família. Você vê que ele vai longe. E o irmão, olha só, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Olha só, né? Os matarão. Mas por causa de quê? Por causa de quê? Por causa de quem? E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Eu quero dizer isso aqui, eu quero chamar a sua atenção para essa expressão aqui, para essa passagem que Jesus estava admoestando os seus discípulos. Ele estava falando aqui que isso iria acontecer por causa do nome de Jesus.
não por causa de igreja. Veja, por causa do meu nome, não por causa de uma instituição, de um nome, de um governante, de um prefeito, de um professor, ou por causa de uma escola, de uma faculdade. Mas ele estava falando que essas coisas que iriam acontecer dentro das famílias também, quer dizer, iriam chegar até as famílias por causa do nome de Jesus. Não é por causa de erros, de pecados, de escândalos, mas por causa da fé pregada no nome de Jesus, por causa da palavra pregada em nome de Jesus, por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus. Então, muitas pessoas confundem isso aqui. Muitas pessoas que frequentam as igrejas acabam se confundindo com isso aqui. Não que, por exemplo, o meu filho, eu tenho dois filhos. Não que os meus filhos vão se levantar contra mim por causa de outra coisa, a não ser por causa do nome de Jesus. Aí eles se levantam contra mim por causa do nome de Jesus. Por quê? Porque eu confio, eu creio em Jesus e eles não. De repente eles creem em outra coisa. Eles têm uma outra forma de se crer em Deus. Aí então digamos que eles tenham outra religião. E eles não acreditem no que eu falo. Então, por causa de Jesus, eu tenho um comportamento. E eles têm outro comportamento, mesmo dizendo que tem fé em Deus. Então, por causa do nome de Jesus, então, se aconteceria isso, eles seriam contra mim, ou estariam contra mim. Se eu tivesse uma fé que não fosse no Senhor Jesus, aí eles estariam contra mim. Eu tenho a minha fé em Jesus e eles não. Por exemplo, eles têm uma outra religião, eles cultuam outros deuses, mas são meus filhos. E por eles não aceitar a minha fé em Jesus Cristo, então eles ficariam contra mim. E por uma falta de entendimento, por uma cegueira espiritual tão grande, que os levaria a esse absurdo de até mesmo de ir contra os seus pais, de ir contra seus irmãos, né? Como diz aqui, o irmão entregará à morte o próprio irmão, e os filhos aos pais, os pais os filhos, e vice-versa. Chegar a esse absurdo por causa de religião, ou por causa de uma fé contrária à que ela acredita. Então Jesus fala que eles se tornariam, os maiores inimigos aqui, seriam os seus próprios familiares. Ele está falando aqui. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então, muitas das vezes as pessoas são odiadas, não é por causa do nome de Jesus, mas porque são mau caráter, mas falam que tem Jesus, mas falam que creem em Deus, mas fazem maldade com os outros. Você está me entendendo? Tem uma religião, frequenta uma determinada denominação, e porque outros não frequentam, eles acabam se tornando inimigos dessa outra pessoa. Será que você está me entendendo o que eu estou querendo colocar para você? Então, não é que, por exemplo, o meu filho, ele vai ficar contra mim porque eu tenho minha fé em Jesus e ele não tem. Então, porque ele não tem, ele crê de uma outra forma em Deus, tá? Então ele vai ficar contra mim. Se alguém fizer parte dessa mesma fé que ele diz ter, né, em Deus ou em outros deuses, estiver com ele, então estarão favoráveis a ele e eles contra a gente. Então, é por causa do nome de Jesus. Se a pessoa for perseguida, se a pessoa for preterida, se ela for, como é que eu posso dizer, açoitada, deve ser por causa do nome de Jesus, e não porque ela pecou, porque ela errou, ou porque ela fez uma coisa errada, e as pessoas viram isso e começaram a bater, falar contra ela. Como muitos dizem, somos perseguidos, né? Jesus foi perseguido, nós também somos. Mas espera aí, estão sendo perseguidos por quê?
É por causa do nome de Jesus ou pelos seus atos? É isso que está se falando aqui. E ele continua aqui, né? Aí ele continua falando, dando outras exortações. Aí ele fala, né, que ele não veio trazer paz à terra. Poxa, espera aí. E ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E daqui a pouco ele fala, não vim trazer paz à terra sem espada. Vamos ler isso aqui. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. No versículo 34 agora de Mateus, capítulo 10. Ele diz assim, olha só. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, né? Mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, parece que ele está entrando em contradição. Mas você vê que aqui no versículo 20, 23, 21, ele fala, o irmão entregará à morte o irmão. E quando ele fala do pai e da mãe, né, e da nora e tal, ele está falando a mesma coisa, mas por causa do amor a Jesus. Ele diz, não cuideis que vim trazer paz à terra. Quer dizer, o evangelho de Jesus pregado, ele não traz paz na terra, traz paz àquele que acredita em Jesus, que crê em Jesus. A pessoa vai passar a ter paz. Por isso que ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então aí a pessoa que recebe Jesus como seu Salvador da sua alma, que se arrepende dos seus pecados, então essa pessoa recebe essa paz. Ela é liberta dos espíritos malignos, ela é curada de uma enfermidade que provém de espíritos malignos, porque tem enfermidade que provém da deficiência física, tá? Aí o médico vai curar. Mas quando a doença é espiritual, aí é o poder da fé, é o Senhor Jesus que vai curar, através da fé, né? Então a pessoa passa a ter paz, porque ela foi liberta dos espíritos malignos, ela passa a ter saúde, ela passa a ter uma condição econômica melhor, porque o dinheiro que ela gastava com os remédios não gasta mais com os vícios, então aquele dinheiro sobra. Então a pessoa passa a ter paz com Deus, paz na vida. Mas ele fala aqui, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Quer dizer, o que é espada? É a palavra de Deus. Então tudo que eu prego, que é contrário à fé de alguém, vai criar confusão. Quer ver só um exemplo? Por exemplo, a idolatria. A idolatria é um pecado, é um dos pecados, existem vários pecados, mas a idolatria é uma coisa que agride muito a Deus, muito mais do que os outros. Não existe pecadinho ou pecadão, mas, falando assim espiritualmente falando, aquilo que mais agride a Deus, por ser uma coisa espiritual, não que os outros não sejam, mas agride mais a Deus, é o pecado da idolatria. Então eu venho aqui e falo isso. Então se eu falar da idolatria de uma forma mais abrangente, quantas pessoas ficarão contra mim? Quantas pessoas passarão a me detestar? Porque eu falei da idolatria. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso dar nomes, porque aí as pessoas acham que eu estarei ferindo a fé. Tá bom, então não vou falar nomes, mas idolatria. A Bíblia fala sobre a idolatria. Né? Eu posso aqui me estender e ficar aqui o dia todo falando só de passagens bíblicas que condenam a idolatria, que condenam a gente venerar ou honrar a qualquer outro Deus a não ser Deus. Então quantas pessoas, né, sem dar nomes, mas adoram imagens de escultura que está escrito claramente, não farás para vós imagens de escultura, está escrito. Então, se eu falo isso, então, por exemplo, é o meu filho, está aqui dentro da minha casa, é meu filho, ele não concorda com isso, ele não aceita isso, então isso pode torná-lo meu inimigo. Você está me entendendo o que eu estou falando? Isso pode, como ele fala aqui,
não cuideis que vim trazer a espada, paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Outro exemplo, por exemplo, a pessoa que se converte a Jesus, por exemplo, quando se casa, ele só tem uma mulher. Ele se casa e passa a ter uma única mulher. E com essa mulher, ele vai viver a sua vida toda, até que a morte o separe. Mas isso para o mundo, para as pessoas que não têm essa fé, isso é absurdo. Isso é ultrapassado, não é verdade? Não é verdade? É isso mesmo. Quantos cristãos, homens cristãos, muitas das vezes recebem cantadas de mulheres no trabalho e vice-versa, e porque a pessoa é cristã, convertida, não vai ceder. Então o que a outra pessoa fala? Ah, você não é homem. Ah, você é um otário. Essa é a expressão que se usa. Ah, você é um otário, você não é homem, você é um bobão. Que não, né? Então, você vê, mas por causa do nome de Jesus, não, eu confio em Jesus, eu creio em Jesus, então eu não vou fazer isso, eu não vou trair a minha mulher, eu não vou ter outras mulheres na rua, porque eu já tenho a minha. E está escrito que quando o homem casa, ele não deve separar da mulher. Ele não pode ver em fornicação, usava a palavra, né? Fornicação naquele tempo, hoje é prostituição, é adultério. Quantas pessoas sabem disso? O católico sabe, o espírita sabe, o sexenoíta sabe, o evangélico sabe. Todas as pessoas sabem, até aqueles que não frequentam a igreja. Sabe que não pode adulterar, não é para adulterar, mas quantos adulteram sabendo? Então, por causa da minha fé em Jesus, por causa dessa minha conduta humana, mas com o conteúdo espiritual, com o cunho espiritual, isso traz guerra, confusão dentro de casa, confusão no trabalho. Aí, levando para o trabalho, você sabe que acontece isso no trabalho. Quantas pessoas trabalhando ali vivem no adultério, na prostituição, e quer arrastar o colega, o outro colega. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos beber, vamos fazer. E às vezes o cristão, o homem cristão, não vai fazer isso. Então, por ele não fazer isso, e às vezes tem uns que respeitam, mas tudo que não respeita, que fica ali, sabe, jogando piadinha, fica custicando, fica perseguindo. Aí é a perseguição que Jesus está falando. Aí é o ódio que Jesus fala das pessoas contra aqueles que creem nele. Não é o ódio suscitado porque a pessoa extorquiu alguém. Né? Hoje em dia existem denominações, puxa vida, que porque o familiar não se converteu a Jesus, aquela pessoa ali nem visitada é. Sabe? Nem visitada é. Aquele familiar cristão, entre aspas, ou crente, não tem mais aquele ente querido como uma pessoa que faz parte da sua família, que são seus entes queridos. E isso é um absurdo. Eu não posso admitir isso. Então, nós não podemos misturar as coisas. Ele fala aqui claramente, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que porque a pessoa não é convertida, eu vou abrir mão dela? Eu vou desprezá-la? Não é isso que ele está falando. O apóstolo Paulo, em certo trecho da Bíblia, em Coríntios, se não me falha a memória, ele fala assim, não sei se foi Paulo ou Pedro, um dos dois, ele fala assim, que se a mulher, foi Paulo que falou, se a mulher crente é casada com um homem incrédulo, e esse homem incrédulo consente em viver com ela, não se separe. Está escrito isso. Paulo ensinou isso. Não se separe. Agora, se a mulher cristã
Vive como incrédulo. E este quer se separar dela, que se separe. Porque não sabe se esse homem vai se converter. Ele fala isso, e vice-versa. Então, ele está falando aqui no sentido da pessoa, né? Por exemplo, eu sou convertido, tá? A Jesus Cristo. Eu amo a Jesus de todo o meu coração. E faço a obra dele por prazer. Porque ele me chamou para isso. Tá? Muito bem. Então, digamos que eu cometesse a loucura de largar Jesus. Aí, a minha mulher, que é casada comigo, que é cristã, tá? Que é cristã, ela não largou Jesus, ela ficou firme na sua fé em Jesus. Mas eu larguei, aí eu fui para o mundo, tá amarrado isso não vai acontecer nunca, tá? Nunca. Mas eu fui para o mundo, aí eu não quis mais saber de Jesus, voltei às práticas erradas, enfim. Aí eu digo para ela assim, ó, você tem que vir comigo, larga esse Jesus aí, larga ele e vem comigo, senão eu vou te largar. Aí entra essa máxima de Jesus. Aí já interferiu na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus. Então, porque ela me ama, tá? Ela vai largar Jesus porque me ama? Negativo. Aí sim, aí cabe o que ele está falando. Ela não pode largar Jesus por amor de mim, não. Então, você quer ir embora? Vai. Então, ela me deixa embora e fica com Jesus. Então, ela provou que ela ama mais a Deus do que a mim. Eu tenho 2 filhos. Se os 2 largarem Jesus, voltarem para o mundo, começar a blasfemar, começar a falar contra Jesus, eu não vou largar Jesus porque eles se perderam. Aí um tomou um tiro, morreu, a gente pensa, foi para o inferno. Aí eu vou chegar aqui, vou ficar blasfemando? Negativo, não, foi a escolha deles. É nisso que Jesus está falando. Olha, eu me converti em 82, então são 38 anos aí na presença de Jesus. E meus familiares sabem o que eu estou falando. Nenhum deles pode dizer que eu os desprezei, nenhum deles. Quando eu estava como pastor na Universal, eu já falei isso em alguns vídeos meus, eu sempre frequentei a casa dos meus entes queridos. Eu sempre entrei na casa dos meus entes queridos. Eu tenho entes queridos que são espíritas, outros são, né, da macumba mesmo, pesada, outros eram apenas espíritas, outros católicos, a grande maioria católicos, e outros pouquíssimos convertidos na época, quase ninguém. Mas eu nunca na minha vida eu deixei de falar com qualquer um deles, muito pelo contrário. Eu sempre que podia, eu os visitava. E você acha que eu ficava ali falando de Jesus? Não, porque eu já falava de Jesus com a minha presença, com a minha conduta, com o meu comportamento, seguindo a orientação de Jesus, como Jesus fez na casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu e não falou nada. Mas ele não ganhou a alma de Zaqueu? Ele não ganhou a alma dos familiares de Zaqueu? Não diz a Bíblia isso? Então, sabe, as pessoas confundem muito isso aí. E de repente você está aí maltratando a sua mulher por causa de igreja. Você está errado. Você está errado. Você tem que... Cadê a democracia? Cadê o respeito para com a posição da sua esposa ou do seu marido? Você tem que respeitar. Eu não posso querer colocar a goela dentro do Senhor Jesus. Não posso fazer isso. Ele não fez isso. Ele pregava e saía. Quem queria, seguia. Quem não queria, ficava para trás. Mas ele não ficava ali, se converta a mim. Negativo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aí. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem.
Acabou. Ele não ficava ali, sabe, insistindo que as pessoas o recebessem como Salvador. Muito pelo contrário. Ele chorou ao olhar Jerusalém de longe, porque eles não tinham recebido o Senhor Jesus. Então ele se compadeceu e chorou profundamente. Ora, meu amigo, é isso que quer dizer essa palavra. Não confunda. Eu tenho amigos, sempre tive amigos, pessoas, sabe, que não eram assim convertidas, mas agem melhor do que muitos convertidos. Agem melhor do que muitos convertidos. Eu tenho familiares que nunca frequentaram igreja alguma, são católicos, outros são espíritas, mas têm um caráter único. Único. Eu tenho um tio que é casado há muitos anos com a mesma mulher, e ele é católico, sua esposa é católica. E olha, vou te falar, que pessoa única, maravilhosa, sabe? Um caráter único. Ele, sua esposa, suas filhas, né? Algumas casadas, tem uma ainda que não casou, mas vai casar, ela sabe, se ela assistir esse vídeo, ela sabe o que eu estou falando. Poxa, que coisa maravilhosa, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar esse meu tio e tantas outras pessoas maravilhosas, que têm um caráter mais apurado do que muitos crentes, muitos pastores, muitas esposas, muitos obreiros e obreiras, que falam que vão ganhar almas, mas que desprezam a fé, o amor e a justiça. Jesus falou isso. Não podemos desprezar as pessoas porque elas não são da igreja, ou é da igreja A, B ou C. Que é isso, pessoal? Então, ele não veio trazer paz. Dissensão, sim, nesse caso aí. Nesse caso aí. Eu sou convertido e tem uma pessoa que não é. E por causa disso ela me odeia. Mas por causa do nome de Jesus, por causa da fé que eu professo no Senhor Jesus, por causa da minha conduta. Ah, vamos ali beber. Irmã, não vou beber. Não, por que isso, rapaz? Você é um careta, tá bom, eu sou careta, mas não vou beber, porque você está me chamando para beber. Eu tenho a minha conduta, eu não quero beber. É pecado? Não, não é, mas eu não quero beber. Quando eu me converti, eu fumava, parei de fumar. Mas quem me libertou do vício foi o Senhor Jesus. Na igreja o pastor nunca falou, você tem que largar o cigarro, nunca falou isso. Para mim, diretamente, não, falava no culto, tá? O cigarro não é de Deus. Até falava, né, que o cigarro era a chupeta do diabo. Eu fiquei pensando, realmente, faz sentido. Aí eu pensei, minha inteligência, raciocínio, larguei o cigarro. Não foi fácil, mas eu quis largar porque eu estava desagradando a Deus, porque eu estava destruindo o templo do Espírito Santo, que era eu. Então, meu amigo, ficou um pouquinho longo e eu não consigo falar essas coisas com, sabe, em menor tempo, porque procuro fazer a coisa inspirado por Deus. Não tem nada, não fiquei estudando nada. Está aqui, ó, algo que vem daquilo que nós lemos para você. Espero que você tenha entendido essas colocações. O irmão entregar à morte o irmão, mas não é porque não é por outra coisa, é por causa do nome de Jesus. Sereis odiados por causa do meu nome. Não é por causa de religião, de igreja, não. Por causa de trabalho, não. Negativo. Negativo. Isso acontecerá por causa do nome de Jesus, por causa da fé. Já falei aqui, idolatria, a pessoa que é idólatra não vai herdar o reino do céu. Não vai. Está escrito. Não vai. Está lá escrito. Em Apocalipse fala. Né? Os idólatras, os efeminados. Está escrito isso. Não sou eu que estou falando. Está escrito. Os idólatras, os efeminados, os ladrões, os roubadores, né? Os que vivem na fornicação ou na prostituição, não vão herdar o reino de Deus, não vão entrar. Está escrito isso. Não foi o pastor que falou, está escrito. Então, é nesses casos aqui.
graças a Deus, porque eu li a palavra, entendi a mensagem, a palavra de Deus, como é que Jesus se comporta? Eu procurei e procuro fazer isso. Me comporto dessa forma. Jamais eu vou desprezar uma pessoa que seja, por mais vil que ela possa ser. Você está me compreendendo? Eu não posso, por exemplo, odiar ou desprezar um dos meus familiares porque eles são de outra religião. Não. Como é que eu vou ganhar essa pessoa para Jesus, se for o caso, se eu desprezá-lo? Como é que eu vou ganhar? Me explica. Dá para você me explicar isso? Você, marido, que está largando a sua esposa por causa de igreja, você está errado, meu amigo. Você está errado. Jesus vai cobrar isso de você. É espada, ele veio trazer espada. Veio trazer espada. O marido não pode maltratar a esposa. A esposa não pode maltratar o marido. A mulher não foi criada por Deus para ser maltratada pelo homem, para ser espancada pelo homem. Não foi. Então, tem mulher, tem marido que está largando a esposa por causa de igreja, por causa de denominação. É por causa de Jesus que nós permanecemos, não é por causa de igreja não, não é por causa de denominação não. As denominações só fazem isso aí, ó, causar confusão. Essa dissensão que Jesus fala aqui é por causa do nome dele. Por causa do nome dele. Você vê, as pessoas estão aí sofrendo gemendo e tá aí as pessoas pedindo oferta pela televisão para pagar isso, pagar aquilo outro. Toma vergonha. Toma vergonha. Vocês têm condição de pagar tudo isso aí? Vocês têm condição de pagar tudo isso aí? Sim, isso não afetou em nada. Sabe por que afeta? Porque vocês não querem gastar. Vocês não querem gastar. Vocês não querem gastar o que o próprio povo deu para vocês. Vocês não querem gastar. Aí fica aí nessa mesma sem vergonhice como no passado. Enquanto nós estávamos passando necessidade, vocês estavam comendo do bom e do melhor. E a gente estava passando necessidade. Aqueles que estavam ali levando as provisões para se manter a igreja. Né? Então, como é que pode? Toma vergonha. Não largue Jesus por causa de instituição, não. Não largue a sua família por causa de ninguém, não. É por causa do nome de Jesus. Eu tenho que ser grato eternamente ao Senhor Jesus. Lembra que ele falou? A tua fé te salvou. É a tua fé que te salvou. Fé em quem? No homem ou no Senhor Jesus? Em quem está a sua fé? No homem ou no Senhor Jesus? Em quem está a sua fé? Por causa de quem você é perseguido? Por causa da igreja ou por causa de Jesus? Por quem você é perseguido, odiado? Por causa da igreja ou por causa do nome de Jesus? Fica aí essa pergunta no ar. Senhor amado e querido, quero te agradecer pela explanação dessa passagem, da tua palavra, e espero que eu tenha falado de forma que todos tenham compreendido, Senhor. Há uma grande confusão por causa disso. Eu não podia deixar de falar aquilo que as ovelhas estão precisando. Então, tome cada uma delas em tuas mãos. Assim como o Senhor livrou, meu Deus, os filhos de Israel daquela 10ª praga, a morte dos primogênitos. Livra o teu povo também, meu Deus. A morte não chegou na tenda do teu povo, daqueles que temiam, que creram naquilo que estava por vir. Então, venha sobre aqueles que têm a tua marca. Muitos têm levado a marca de uma igreja, de uma instituição, mas outros têm levado a tua marca, o teu nome,
porque foi o seu sangue que foi derramado por cada um de nós. Então, livra a estes, meu Deus, e aqueles que ainda estão na escuridão, que ainda não foram visitados por esse teu amor, livrai-os também. Agora sabemos que aqueles que já foram visitados, já tiveram suas chances, suas oportunidades, e insistem a viver no erro da sua ignorância, do seu orgulho, aí realmente o Senhor não pode fazer nada. Mas aqueles que estão por aí ainda perdidos, meu Pai, confusos, o Senhor chamou débeis na fé, tenha misericórdia deles e livrai-os, Senhor. Lhes dê o escape, lhes dê o livramento, Senhor, em nome de Jesus. Ó meu Pai amado, depois que passar essa onda desse coronavírus, meu Deus, lembra-te de nós que estamos aqui. Lembra-te de nós que temos as nossas despesas, contas. E quando eu falo nós, eu estou falando de mim e tantas outras pessoas, até aqueles que não frequentam igreja alguma, Senhor, mas que estão por aí gemendo, porque os seus mantimentos estão acabando de suas prateleiras. Oh, meu Pai amado, estão se contaminando ou contaminando a outros. Oh, meu Pai, tem misericórdia, tem compaixão. Quando isso tudo acabar, meu Deus, dê o escape, dê a solução para eles. Porque se ficar isso por 2, 3 meses, ainda que tenham prorrogado o prazo para pagar os boletos, as faturas, mas tudo isso virá à tona depois, meu Deus. E como é que se fará? Como que se fará? Como que o trabalhador vai fazer para pagar contas acumuladas? Lembra-te, Senhor, a tua palavra que diz que aquele que serve ao Senhor, aquele que te serve, que te ama, que busca o Senhor acumularia de bênçãos. Então vem acumular, meu Deus, o teu povo, os teus filhos, os teus servos, e aqueles que hão de se tornar, ou de se voltar para ti, vem acumular cada um deles também das suas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, chegamos ao final desse vídeo. Ficou um pouco longo, mas quem quiser poderá assistir. Agora você tem bastante tempo para assistir, né? Você está em casa, você pode assistir. Curta esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, né? Acione o sininho das notificações, para você sempre receber as notificações, ficar atento e poder nos assistir, nos ouvir, né? Divulgue, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com seus amigos, seus vizinhos, né? Quem quiser ouvir, compartilhe. Se eles quiserem assistir, vão assistir. Se não quiserem, não vão assistir, tá bom? Mas deixe aí o seu like, compartilhe, acione o vizinho, inscreva-se no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau.